o grande Merleau-Ponty. Eu deixei na aula passada um pedido para vocês assistirem um filme chamado 1984, e eu comentei com vocês a famosa Sala 101, na qual, através da tortura, estava se tentando dar ao corpo uma consciência diferente da que ele tinha, que é exatamente isso que o Merleau-Ponty está falando. Então é isso a aula de hoje, para a gente entrar naquela questão da linguagem, da comunicação, que a gente vai fazer com o Wittgenstein. Tá legal? Então, pera lá. Nós estamos, então, trabalhando o livro 13. Nós estamos na página 281 em diante. Beleza? Então, o que nós estamos estudando? Nós estamos estudando esse cara aqui, ó, Merleau-Ponty, e depois nós vamos entrar nesse cara aqui, um austríaco muito legal chamado, não são dois T's, Wittgenstein. Então, qual é a grande sacada do Merleau-Ponty? Nós vimos na aula passada a questão do corpo e consciência. Isso aqui é muito importante. E nós vamos começar a ver com o Wittgenstein a questão da linguagem. Meus queridos, esses dois caras são importantes porque eles são a base teórica dos anos 1960. Então, eu vou te dar uma dica, por exemplo. Antes aqui do Merleau-Ponty, a dança, uma das expressões que a gente faz com o corpo, e o teatro, eles ainda eram feitos daquela maneira como nós chamamos clássica. No caso da dança, exceção de dois personagens importantes, que é a Isadora Duncan e o Nijinsky, a dança seguia aqueles traços ainda do período do século XVIII e XIX. Quando vem o Merleau-Ponty e coloca o corpo e consciência, começa a se entrar, em especial na dança e no teatro, uma nova forma de expressão corporal. Então as meninas e os rapazes que já fizeram dança, que já fizeram teatro, vão lembrar que a gente deixa de falar em somente dança e teatro e começamos a usar o termo expressão corporal. Então é disso que o Merleau-Ponty está falando. O corpo, ele vai além da nossa própria fala, da voz. O corpo, através dos gestos, ele também fala. Então a consciência que o corpo tem pode ser expressada através dos gestos que nós fazemos. E aí você vai lembrar que, a partir da década de 60, a questão do gesto, o cabelo grande, a forma como eu me visto, a forma como eu apresento o meu corpo, passa a ter um significado social, um significado filosófico e um significado, que é o mais importante, existencial. Então, hoje, quando a gente vê em sala de aula as meninas ou alguns rapazes com o cabelo pintado em rosa, verde, etc., ou pessoas usando piercing, pessoas usando tatuagem, tudo isso nós estamos dentro do Merleau-Ponty. Quando você faz uma tatuagem, de certa forma, você está comunicando algo através do seu corpo. Então, o corpo está sendo o ponto no qual a minha consciência existencial, aquilo que eu acho que é a vida, eu posso colocar. Então, no caso da tatuagem, meu corpo é quase que uma tela que anda mostrando às pessoas aquilo que eu penso, aquilo que eu acho da minha própria existência. Se a gente avançar um pouco mais, saindo ainda de Merleau-Ponty, note que ainda hoje a gente percebe que as pessoas, quando querem colocar para o outro algo com intensidade, e essa intensidade é dada através dos gestos. Nós tivemos na semana passada manifestações no Brasil em todos os lugares. Percebam que as narrativas estão sempre focadas nos gestos que os grupos que estão se manifestando estão promovendo. Então, por exemplo, nós sabemos hoje que se eu fizesse uma saudação nazista, isso seria visto como um gesto existencial de repercussão de um significado que eu estou dando para que o outro interprete. O mesmo gesto, entretanto, se eu abaixar a minha cabeça e colocar uma outra pessoa aqui, pode ser interpretado como uma oração que eu estou fazendo para ele. Então, olhe como às vezes o mesmo gesto, dentro de um conjunto de significados, ele pode ser apreendido pelo outro de maneira diferente.
Então veja quantos e quantos exemplos que eu estou te dando do quanto essa filosofia do Merleau-Ponty, que está tentando compreender que é através da existência do corpo que nós tomamos consciência existencial, é muito importante. Tá? Então, ele vai abrir caminho, primeiro, para as artes e expressões corporais que vão tomar conta do cenário nos anos 1960. Isso é muito importante. Então, nós vamos ter boa parte da contracultura usando principalmente o corpo como forma de expressão. Então, quando você vê hoje aquelas expressões do meu corpo, minhas regras, também está focado um pouco nisso aqui. Quando a gente vê, nos anos 60, o movimento de queima de sutiãs, o movimento de liberação sexual da mulher, o movimento de afirmação da comunidade gay, tudo isso está associado a corpo e consciência. Então, por exemplo, nesses 3 exemplos que eu dei, a queima de sutiãs, a expressão sexual da mulher e a própria expressão da comunidade gay, todas elas têm a ver com uma questão existencial na qual as mulheres e os gays estão colocando para a sociedade que a sua existência demanda um certo comportamento corporal. Sexo é corpo. Então, nesse sentido, o que Merleau-Ponty está trazendo é que é inevitável que, a partir dos anos 60, o corpo passe a ser um ponto de debate de toda a sociedade. Então, se a gente ampliar ainda um pouco a discussão, a gente vai ver que alguns corpos passaram a ser protegidos de maneira muito eficaz pelo próprio Estado, ou seja, pela própria sociedade. Então, nós passamos a determinar, por exemplo, no caso do Brasil, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, que o corpo da criança ele é praticamente sagrado. Um adulto não pode tocar no corpo de uma criança. Então, nesse sentido, também existe uma consciência da inocência da criança através do corpo dela. Então, a gente está admitindo, como Merleau-Ponty está dizendo, que a partir de uma determinada idade da existência do sujeito é que ele vai poder tomar consciência própria do seu próprio corpo e decidir ele próprio o que fazer com ele. Por isso que, no período da adolescência, que é o período de grandes transformações que a gente está sofrendo por uma questão biológica, inclusive, é muito difícil a gente tomar decisões. Porque as decisões que nós possamos tomar nessa fase da nossa vida representam uma certa existência que ainda está muito limitada pelas perspectivas que nós vamos ter. Então, imagine uma decisão sobre o seu corpo que você está tomando aos 15 anos, numa perspectiva que você vai viver até os 80, 90 anos de idade. Então, é essa consciência, muitas vezes, que dentro do núcleo familiar, pais e filhos brigam. Se você notar, nós que estamos aqui no 2º ano, lembra no meu primeiro dia de aula, eu falei que eu ia tratar sempre vocês como adultos? Ou seja, o grande ponto, eu tenho certeza, de todos vocês hoje, com relação à família, esbarra muitas vezes na questão corporal. Então, eu conheço o meu próprio corpo, eu vou poder fazer com o meu próprio corpo aquilo que eu bem entender? Quando que eu vou poder fazer isso? E esse fazer o que eu bem entender, quais são os limites que isso tem? E eu vou fazer o que eu quiser com o meu corpo com a consciência ou sem consciência? Se você expandir, se você pegar como exemplos, quando se tira a consciência do sujeito, é crime aquilo que o outro faz com o seu corpo? Óbvio, porque a gente só pode admitir que numa relação entre 2 pessoas, a consciência corporal é que é o ponto final da permissão ou da não permissão. Então, note como eu te dei muitos exemplos da importância de Merleau-Ponty no conceito de consciência corporal. Legal? No teu livro, ele vai falar bastante de um conceito que é o corpo fala. Então, todos esses exemplos que eu estou te dando têm a ver com essa ideia de como o corpo reproduz conhecimento. Agora, a gente vai tentar juntar a ideia de corpo e consciência com a própria linguagem. Então, nós vimos até então que o Merleau-Ponty ele focou mais no gestual, ou seja, na mensagem passada por um gesto dado pelo corpo. Na aula passada eu te dei alguns exemplos, né? Por exemplo, esse dedo levantado, ele fora de um contexto é um dedo, mas dentro de um contexto ele substitui um palavrão e indica que você está dizendo para o outro algo que não é legal, algo que tem um caráter negativo.
Então, a partir dessa classificação de consciência corporal e o corpo fala, a gente cai no campo da linguagem, que é um campo maior, que abarca não somente o corpo, mas principalmente a própria fala. Então, o Wittgenstein vai entrar aqui, ó, direto mergulhado nesse campo da linguagem e da fala. E aí eu quero que você preste bastante atenção. A gente vive hoje, né, por isso que aquele livro 1984 é importante que você leia, o que muitos teóricos estão chamando de um fenômeno que apareceu nesse livro, que é a chamada novilíngua. O que é a novilíngua? A novilíngua era a forma que lá no livro o Estado usava para deturpar o valor significante das palavras, invertendo muitas vezes o seu próprio valor de significado. Ou seja, a verdade, ela, na verdade, era uma mentira. Então, se você notar, a ideia de novilíngua, ela vai redundar nisso que nós chamamos, no nosso período, de politicamente correto. Então, a novilíngua que aparece lá no livro 1984, e esse conceito de politicamente correto, que tenta dar um limite à fala, colocando algumas expressões como banidas da linguagem entre os homens, está dentro desse conceito de novilíngua. Então, se você notar, vou te dar um exemplo no domingo. No domingo, a gente teve manifestações no Brasil onde duas palavras apareceram determinando movimentos. Democracia e antidemocracia, ou democrático e antidemocrático. Eu não vou levar você a tomar nenhuma opinião sobre isso, mas é somente para você pensar a respeito de como eu posso, através de um único conceito, classificar, muitas vezes, algo que não é como se fosse. Então, eu posso, muitas vezes, pegar com o nome de democracia e cometer atos que necessariamente não são democráticos. Isso é a novilíngua. Então, a pessoa se apropria de um determinado conceito, deturpa esse conceito e a linguagem deixa de significar aquilo que ele deveria significar. Então, portanto, o Wittgenstein está trazendo para nós que a linguagem, a fala, ela deve ser vista sob o seu significado lógico de eu vou até colocar aqui, ó, maior para a gente entender, de inter-relação. Então, essa ideia de ter um código lógico que possa permitir essa inter-relação. Por que eu separei aqui? Porque esse inter, em Wittgenstein, ele significa duas coisas. O interno do próprio sujeito, aquilo que ele quer dizer com aquilo que ele está falando, com a interação entre o outro sujeito que vai compreender. Ou seja, o que o Wittgenstein percebeu é que se nós dois aqui que estamos conversando, se nós não participarmos da mesma lógica dessa linguagem, ninguém vai entender o que está sendo dito. Mas não se eu começasse a minha aula dizendo assim: sapato, vaca preta, anel de couro e Volkswagen. Então o pincel atômico desceu a cordilheira e caiu numa cordilheira com um cavalo relinchando, fazendo blululu. Você entendeu alguma coisa? Não, porque isso não tem lógica nenhuma. Então o que o Wittgenstein percebeu é que as palavras, elas fazem parte de um código lógico que elas só têm significado se elas forem vistas no conjunto desse quadro lógico. Se você tirar dessa palavra esse conjunto de quadro lógico, ela não quer dizer absolutamente nada. Imagine uma palavra simples, pedra. Pedra por si só, ela não significa absolutamente nada. Se por trás da palavra pedra eu não criar uma inter-relação entre várias outras palavras que te permitam compreender o que eu quero significar com pedra, nós não vamos conseguir fazer nenhum tipo de comunicação. Então, pedra pode ser, pô, aquele aluno é uma pedra, hein?
Pedra pode ser, nossa, vou comprar uma pedra para me chapar hoje. Pedra pode ser, minha mãe comprou umas pedras para decorar a casa. Pedra pode ser, caíram pedras da cordilheira e pegaram os carros na rodovia. Olhe quantas situações eu coloquei na minha fala, um único vocábulo chamado pedra, que só tinha significado de acordo com o contexto que foi construído. E o contexto que foi construído foi feito com outras palavras. Então, quando eu associo pedra, carro, cordilheira, você tem um significado. Quando eu associo pedra, chapado, comprar, você associa com o mundo das drogas. Quando eu falo pedra, associo com aluno e identifico um sujeito, você está entendendo que eu estou querendo dizer que aquele aluno é chato pra caramba, aquele aluno é um pedra. Então veja, a mesma palavra pedra, ela participou de um conjunto lógico que deu a ela significados diferentes dentro do contexto que ela estava sendo usada. Então, por isso que no segundo ano, é muito importante que você tome uma certa consciência. Nós aqui na escola, nós temos como função dar a você o máximo de palavras, de vocábulos, que são esses núcleos que vão ser juntados com outras palavras para dar significado à vida. Então, quando você aprende várias palavras em história, em sociologia, em geografia, em biologia, na verdade, essas palavras fazem parte de conjuntos lógicos que vão fazer com que você, sujeito, consiga dar um significado melhor à sua visão de mundo, para que você possa fazer uma inter-relação, primeiro, internamente com você, para você conseguir traduzir para você mesmo aquilo que você está vendo do lado de fora de você, e, ao mesmo tempo, usar essas palavras para propor uma relação com o outro. Então, imagine uma pessoa que não teve oportunidade, como você teve, por exemplo, de ter uma aula de geografia que te explicasse o movimento dos astros celestes, te explicasse as estações do ano. Então, quando você, dentro de uma conversa com uma outra pessoa, for utilizar esses vocábulos para expressar a realidade, para você é muito mais claro. Para você, você sabe exatamente do que você está falando. Se você estiver conversando com outra pessoa que também tem os significantes dessas palavras que você está usando para dar significado à realidade, os dois vão se entender muito bem. Mas, se ao contrário, duas pessoas que não têm o mesmo conteúdo lógico ligado a esses vocábulos conversarem, muitas vezes não é possível haver um entendimento entre os dois. Então, por exemplo, na família, hoje, principalmente no período que vocês estão atravessando, é comum que a linguagem que você usa não seja a mesma da linguagem que é usada na família. Porque ao sair do seio familiar, quando a gente vai crescendo dentro da família, até os 12, 13, 14 anos, nós estamos usando sempre as mesmas palavras e os mesmos significados dados pela família durante toda a nossa vida até então. Quando a gente passa a frequentar a escola, passa a ter núcleo de amigos, passa a frequentar outros ambientes, outras palavras são associadas ao nosso vocabulário. E essas palavras dão novos significados à realidade. E muitas vezes essas novas palavras que dão novos significados à realidade entram em choque com aquelas antigas palavras que nós usávamos dentro da família para tentar entender a mesma realidade. Daí existe um conflito de gerações, onde pai, mãe, avô usa um conjunto de vocabulários para dar significado à mesma realidade, enquanto filhos, netos, sobrinhos, amigos dos nossos filhos usam outras palavras, outros vocábulos para dar um novo significado a uma mesma realidade. Então, nós entramos num conflito que vai além da linguagem. É um conflito interrelacional que, segundo Wittgenstein, pode ser explicado pela lógica contida dentro da linguagem. Você está vendo como o negócio é muito louco? Né? Quando a gente fala de linguagem. Por isso que eu me preocupo muito
se vocês já tomaram essa consciência do quanto é importante, de fato, estudar. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que nos faltam palavras para descrever essa realidade que nós estamos vivendo. É interessante isso. Quanto mais você estuda, mais você sente falta de novos conceitos, novas palavras que expliquem melhor aquilo que nós já estamos vivendo. Então, a verdade é que, enquanto a gente estiver estudando para passar na prova, enquanto a gente estiver estudando para cumprir tabela, porque a mãe quer, o pai quer, a escola, o núcleo, essas palavras não têm significado. Mas a partir do momento que a aula de geografia, a aula de história, a aula de filosofia servirem para que eu possa usar essas palavras, esses vocábulos no sentido lógico para reinterpretar a realidade, aí a coisa muda de figura. Aí você vai tomar uma consciência de que você está tendo uma oportunidade única na sua vida. Única. Que muita gente não está tendo. Então, esse significado você só vai entender lá na frente. Quando lá na frente, essas palavras que você está aprendendo hoje, elas vão ter um significado enorme para definir uma realidade que ainda vai acontecer com você. Então, esses dois autores, o Merleau-Ponty e o Wittgenstein, eles estão nos alertando para duas coisas importantes. O primeiro, a consciência corporal. E eu acho que o segundo ano está exatamente nessa fase. Lembra a nossa conversa, aquela conversa do primeiro ano? Como é que eu conheço o meu próprio corpo? Quais são os desafios que eu tenho com o meu próprio corpo? Isso é Merleau-Ponty. Lembra os exemplos que eu dei sobre a questão de saúde? Como tomar banho, não é isso? Como é que eu me comporto com o meu corpo? Para quem que eu devo mostrar ou guardar o meu corpo? Então veja como isso é importante. E agora eu estou te falando da linguagem. A linguagem passa a ter, junto com esse corpo, a definição de um sujeito que vai ter, principalmente na idade de vocês, daqui para frente, se posicionar diante do mundo. Vocês já estão percebendo isso? Daqui a pouco não tem mais papai e mamãe para dizer o que eu tenho que fazer, para corrigir aquilo que eu fiz de errado. Daqui mais 1, 2 anos, velho, sou eu. No sentido de, é você que vai ter que assumir a sua fala e o seu corpo. Aos 18 anos, o teu corpo vai ser preso se você fizer algo errado. Hoje não. A sua fala pode virar um processo. Hoje não. Então, olhe como corpo e fala, dentro do jogo social, ele tem uma importância muito grande. E muitas vezes, a incompreensão que acontece na sociedade foi por causa da falta de lógica na linguagem que levou a um erro de interpretação da fala. Então, esses dois autores, nesse capítulo 13, leiam o que está escrito lá, tanto do Merleau-Ponty quanto do Wittgenstein, que vocês vão traduzir a partir disso que eu estou dizendo para vocês. Ao ler lá o livro, você vai entender aquilo que está escrito lá, de acordo com isso que eu falei, baseado nos exemplos que eu estou te dando. Legal? Na nossa aula que vem, aí nós vamos começar a falar de comunicação. Por enquanto, eu só chamei a sua atenção para a questão do corpo enquanto consciência existencial, a partir do momento que o corpo passa a ser protagonista da nossa existência, então, portanto, o corpo passa a ter um significado político, nós vamos falar bastante disso aí. E agora eu estou trazendo junto desse corpo a fala, ou seja, existe por trás da nossa fala um arcabouço lógico que dá aquilo que nós falamos, os vocábulos, os conceitos, as palavras, o que de fato elas significam. E são esses significados que vão nos fazer compreender ou incompreender a realidade que está fora de nós. Então, na próxima aula, já que a gente entrou nos anos 60, nós vamos começar a falar do uso dessa linguagem, do uso dessa fala e do uso desse corpo no nosso convencimento. Então, nós vamos tratar de propaganda, nós vamos tratar de como é que os filmes lidam com isso, como é que a indústria cultural trabalha com isso, como é que as mensagens subliminares escondidas nas falas, elas nos pegam desprevenidos, em especial, como é que o mundo da publicidade nos convence de algo que talvez nós, se tivéssemos consciência,
talvez não quiséssemos. Então, é esse o campo que nós estamos entrando. Beleza? Então, estamos chegando no finalzinho, né? Eu acho que já a partir da aula que vem vai ser sempre aqui no quadro, né? Então, por enquanto as aulas ainda estão teóricas, porque esses dois autores nos requerem mais exemplos do que propriamente o seu próprio sistema, mas a partir de agora a gente vai começar a exemplificar a partir de propagandas e tudo mais, para a gente compreender como é que, através da fala e do corpo, nós estamos nos posicionando politicamente hoje, no Brasil e no mundo. Só para fechar, nós estamos vivendo uma pandemia na qual nós temos uma grande briga com relação à linguagem, né? E uma grande briga com relação ao corpo. Então, a linguagem científica conseguiu, através de uma fala, um conceito, prender o corpo de maneira política. Não é interessante? Beijos, meus queridos. Vejo vocês na aula que vem. Manda pergunta que eu respondo lá no Class. E a questão das notas, eu já verifiquei com a Ellen, eu acho que agora já está tudo certinho lá, tá bom? Mesmo assim, se tiver alguma discrepância, fala de novo comigo lá, que aí a gente corrige de novo, tá bom? Então, tchau. Até semana que vem. Beijo!